Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou então. Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente aqui na sua TV Santa Maria, pelo canal 19 da NET, também acessável pelo site santamaria.tv.br. Santa Maria Frente a Frente tem o indispensável apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI, é bom e é nosso, portalbei.com.br e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O nosso e-mail para perguntas, para contatos, enfim, dos nossos telespectadores é frente@santamaria.tv.br e os nossos programas inéditos vão ao ar aos sábados às 21h30 e tem reprises aos domingos às 23h e ao longo da semana em horários alternativos na programação da TV. Para conversar conosco e os queridos telespectadores, fazendo uma retrospectiva do ano de 2014, afinal esse é o último programa do ano, contamos aqui com a participação do jornalista Claudemir Pereira, do advogado e professor universitário Bruno Menezes e do advogado, professor universitário, poeta, músico, compositor. E amigo do Candinho. E amigo nadador Márcio de Souza Bernardes. Eu não sei, eu não estabeleci... Nesse currículo, o Márcio vai dar todas as respostas. Nós estamos aqui para ouvir o Márcio. Né? Estamos aqui para ouvir o Márcio. Tá bem. Na realidade, eu procurei até para que nós tenhamos um programa mais light, talvez, e bem dentro das características originais do programa, de informalidade, não elencar nada. Né? Eu até poderia sugerir, se fosse o caso. Mas nós podemos fazer análise de 2014 por vários aspectos, evidentemente. Questão da economia, questão da política, questão da cultura, coisas positivas, coisas negativas, no plano nacional, no plano internacional. Tu queres começar, Claudemir? Eu lembro de eu ter participado, por isso que eu queria fazer um registro, porque normalmente não se faz. Quando estudantes se propõem a fazer coisas diferentes e fazem, e não tem a repercussão, até porque no máximo é restrita à academia, eu vou aproveitar esse espaço para fazer o que eu não fiz ainda, nem nos meus múltiplos espaços e nem em qualquer outro lugar. É um programa que eu participei com o Márcio. Márcio e outros dois professores que os caras vão me matar, mas eu não lembro o nome deles. O que interessa é que, porque também pode ser retrospectiva, pode ser um tema para a retrospectiva. Os meninos do curso de Direito da Unifra, não sei que semestre. Segundo semestre, não me engano. Sim, mas da professora Marília Budó, isso eu me lembro, que também não conheço. E que procurou vincular o acontecido em junho de 2013 com o pleito de 2014. Foi um excelente debate. E que está no YouTube, isso eu sei. Não me pergunte como fazem para achar, porque eu sou burrinho. Mas Claudemir deu um prejuízo para a gurizada lá, porque a gurizada falou que ia pagar o cafezinho, ele tomou um 7, eu acho. Não, cachê, né? Até porque cobrasse um cachê barato, perto do que tu normalmente cobraria. Normalmente tinha que ter outra coisa do lado para depois. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que esse é um bom tema, já que nós estamos fazendo retrospectiva. Temos a questão... Não 2013, mas político-eleitoral, né? Tivemos um episódio eleitoral ampliado, né? Porque tivemos eleições em nível federal e em nível estadual, né? Quer dizer, com mudanças substanciais, no nosso caso aqui no Rio Grande do Sul,
Pretensiosamente, Candinho, bem como não costuma acontecer comigo. Me surpreendo até, mas pretensiosamente, eu proporia ir um pouquinho adiante, porque o resultado eleitoral todos nós conhecemos. Aliás, nem todos. E aí é que eu queria começar. Nós tivemos um pleito atípico no seu desfecho. No meu ponto de vista, nós estamos vivendo um momento de transição, dentro da tenra democracia que nós temos. Né? Tenra porque jovem, não tenra porque frágil. Queria deixar isso também bem claro. Tenra porque jovem, então é um ato, um ciclo histórico de 30 anos não é nada. É nada, né? Mas no ano passado ainda, né? Mas neste momento, nós até agora nós temos os ecos da eleição. Gente que ganhou aqui e perdeu lá, e que não se conforma até agora com o resultado do pleito e tenta, de alguma maneira, invalidá-lo. Com menor nitidez e com menos força no sentido de tamanho, também se percebe no sentido oposto. Gente que ganhou lá e não se conforma com a perda cá, e fica uma coisa assim, puxa vida, a gente aprendeu desde antes de saber o que era democracia, nos bancos escolares, que a gente, no mínimo, tem que saber perder. E parece que eu estou vendo... É um fenômeno novo. É isso que eu queria dizer, que se manifestou em 2014. Eu acho interessante teu gancho para a gente começar a falar sobre o ponto de vista político, então, né? Já que a gente pode falar sobre várias nuances, como econômica, esportiva, cultural. É só o Marcinho que dá essa resposta, né? Por causa daquele negócio a gente lança... E ele responde. Não, eu acho interessante, e eu até ousaria dizer que, de certo modo... centroavante matador. Que, de certo modo... Oráculo de Delfos. Tá bom. Vamos começar a me tirar agora do programa. Só porque eu sou o baixinho do grupo, né? Deve ser. Mas é interessante essa análise do ponto de vista político sobre o fato de que, de certo modo, essas características começaram a se moldar em 2013, né? Tu relembraste do programa, e eu acho que alguns recrudescimentos de posições, eles vieram à tona a partir do meio do ano passado. Não quer dizer que isso não tenha existido antes ou coisa do gênero, mas eu acho que, de certo modo, a partir de junho do ano passado, nós conseguimos pautar um pouco politicamente, ou as disputas políticas desse ano. Porque 2013 não foi à toa, né? 2014 seria um ano eleitoral, né? As pessoas que disputaram nas ruas, tinha vários grupos de várias matizes, de certo modo, na rua, não estavam ali também ingenuamente, muitas, né? Elas tinham uma perspectiva de que no outro ano é um ano eleitoral, é um ano de muitas contradições, e foi, né? E eu acho, então, ousaria dizer que 2014 começou em 2013 do ponto de vista político, né? E redundou numa série de modificações para o bem e para o mal, e eu acho que muito para o mal do ponto de vista institucional, porque isso acabou aumentando aí, ou dando voz a um grupo reacionário muito forte, que agora se reflete no Congresso Nacional que nós elegemos esse ano. Né, acho que o mais conservador nos últimos 30 anos na história, ou 40, né? Ou acho que até mais. Olha, se a gente for pegar o tempo, que aí é só eu e o Candinho, acho que são os mais jovens, no tempo do MDB, olha, tinha posições muito mais progressistas do que a gente está vendo agora. Incrível, né? Resguardadas as diferenças de época, né? Claro. Eu concordo com o Márcio nesse aspecto. E eu não sei se a nossa democracia tenra apenas no aspecto da idade. Eu acho que ela também é, de certa maneira, frágil. Mas ela tem sido submetida a tantos embates e tem se saído galhardamente, né? Eu acho... Às vezes arranhada, né? Mas é normal. Mas aí, nesse ponto que eu queria tocar. Eu acho que nós limitarmos o conceito de democracia a ter eleições diretas, ter congresso aberto, ter uma imprensa livre, eu acho que é muito superficial e não explica essa questão. Eu acho que a democracia implica efetivamente em reconhecer direitos, e direitos a diversos segmentos,
e me parece que nós estamos tendo Mas aí faz parte da necessidade de fazer avanços na democracia. Perfeito. Nesse aspecto. Eu acho que nós chegamos num ponto que nós dissemos, precisamos ter democracia, precisamos ter eleição direta, precisamos ter congresso aberto, precisamos um judiciário independente, precisamos uma imprensa livre. Ponto. E não se avançou nisso. Se avançou nisso. No programa da semana passada, em que se discutiu... discuti com o Ricardo. O desdobramento aí digamos, do reatamento das relações Estados Unidos-Cuba, eu até falei, estava discutindo isso, que não basta nós estabelecermos uma democracia no plano jurídico formal. Perfeito. Porque só isso não dá as respostas que a sociedade precisa. Né? Votar então, não é sinônimo de democracia. Sinônimo de democracia é um acesso amplo à saúde, é uma segurança cidadã e não uma segurança violenta, e aí junho de 2013 vai nos mostrar muito disso. Eu não acho que junho de 2013 tenha produzido aqueles movimentos reacionários e conservadores que você viu em 2014. Junho de 2013 tirou do armário quem estava ainda, talvez envergonhado do período militar, que não se sentia à vontade para manifestar aquilo que se vem defendendo nos últimos meses e se aproveitou para criar polos absolutamente antagônicos. E nós passamos a ter um maniqueísmo. Ou tu é isso, ou tu é aquilo. Ou tu é pró-Cuba, ou tu é milico, ou tu é isso, ou tu é aquilo. Quer dizer, nós não conseguimos avançar num debate efetivamente democrático, porque, e eu venho falando, inclusive, no nosso programa de rádio de terça-feira, que isso virou uma torcida de futebol. Então, assim, eu sou PT, eu vou ser PT, aconteça o que acontecer, eu sou PSTB, eu vou ser PSTB, aconteça o que acontecer. E nós não conseguimos avançar nesse aspecto. Existem questões importantes a serem votadas, a situação se junta para um lado, a oposição se junta para outro e não se conversa. Um exemplo típico disso é o decreto sobre a regulamentação da participação popular nos conselhos. Perfeito. E a repercussão que teve justamente por essa dicotomia que se formou, de certo modo, e que Claudemir entende como nova. Eu acho que sim, acho que a roupagem que tem dela é realmente nova, né, nessa dicotomia. E a gente viu a discussão toda, né, nas redes sociais, o decreto bolivariano, né, sem saber nem o que é bolivariano. Eu acho que houve uma transformação, talvez tenha sido... O bolivariano com o boliviano. É verdade. Talvez não, certamente foi a eleição que teve a maior participação das redes sociais, quer dizer, nós temos redes sociais há mais de 10 anos. Que é uma novidade em termos do Brasil. Mas assim, militância política não institucional, assim, individual, pela primeira vez se teve, e foi insuportável em alguns momentos, foi insuportável. Eram mecanismos de propaganda efetivo, não se ia para o debate, porque isso se irradia, claro, porque isso se irradia. Essa polarização que vem de cima, ela se manifesta na militância aqui de baixo. Então não se tem possibilidade de se avançar numa discussão. Agora, a questão de 2 semanas atrás, eu fiz uma postagem a respeito do episódio Bolsonaro, e veio um sujeito na minha linha do tempo que eu não tenho intimidade nenhuma, e disse, mas então tu é a favor da defensora dos bandidos, Maria do Rosário. Quer dizer, eu posso não ser a favor dela e mesmo assim repudiar a postura do Bolsonaro, ou eu posso ser contra ela e mesmo assim repudiar a postura do Bolsonaro. Agora, essa lógica maniqueísta e mesquinha nos coloca numa situação imbecilizada, que nós não podemos transitar em outro terreno. Se aquele cara era meu amigo no Facebook, que se fosse, deixaria de ser. Eu consegui tirar alguns. O meu critério agora, apoiou o Bolsonaro, fez menção a apoiá-lo, eu vou lá, entro na linha do amigo do tempo, lá tiro, não é mais meu amigo. Eu acho Tenho feito isso. Radicalizamos. Radicalizei. Tu vês que nós não discutimos aqui, porque para nós, e eu gostaria que fosse assim, agora sim, pretensiosamente, gostaria que fosse assim para a sociedade, porque para nós é irrelevante quem ganhou a eleição. Se foi o Sartori aqui, a Dilma lá, o Alckmin em São Paulo, e pega aí um outro aí que ganhou do outro lado para equilibrar, sei lá, o Tião Viana no Acre. Então, São Paulo com Acre, um bom não, o critério não foi geográfico, obviamente. Mas, até porque um voto de um acreano vale mais que um voto de um paulista, então é uma boa relação. Né? Do ponto de vista do parlamento, sim. Então, não é isso que eu estou
que eu estou tentando discutir. O que eu estou tentando discutir é que nós estamos aí, sim, o tenro. Quer dizer, o nosso debate político ainda é muito raso. Sim. Não se... Vou pegar um exemplo americano. Eu sei que vocês discutiram isso na semana passada. Nos Estados Unidos, e isso vale para aqueles que dizem que temos muitos partidos no Brasil, nos Estados Unidos tem centenas de partidos, mas tem 2 que se sobressaem. E o fato de um deles ter maioria no Congresso não significa necessariamente que o governo vai perder, que é a oposição, que é o caso lá, que o presidente não tem maioria nem na Câmara nem no Senado, não significa que ele vai perder o debate quando a questão transcende a mera questão partidária. Perfeito. É o caso. Questões de Estado. É o caso de Cuba. Claro, sem dúvida. Transpondo para o Brasil, questões que aprofundariam a democracia, como de gênero, né? Elas não podem ter influência, os partidos não podem fechar, eles têm que fechar questões sobre questões econômicas, não, porque nós defendemos, por exemplo, que a estatização é a única saída para o Brasil em todos os níveis. Bueno, se esse é o princípio do partido, isso não se muda. Mas questões de direitos humanos, né? de princípios extra-político, partidários ou econômicos, eles têm que ser tratados de outra forma. Não é o caso. Aqui, se o cara é do partido A e defendeu uma coisa, você colocou isso perfeitamente, defende um princípio diferente, porque é do partido A, mesmo que eu pense igual, eu sou contra. Não pode isso. Agora, É nisso que é que na coluna, se eu não me engano, dia 18 ou 19, o Jair Bolsonaro publicou na coluna Opinião da Folha de São Paulo. Ele pertence ao PP, que é um partido da base aliado do governo Dilma, e ele se proclama como o deputado mais oposicionista do governo. Ou seja, já é uma oposição, inclusive, deselegante, desrespeitosa, né? Em termos institucionais. Só para falar que na democracia é fácil defender ditadura. Sem dúvida. O contrário, que é complicado. Não, defender é sempre fácil. Atacar é que é complicado, né? Mas assim, essas coisas todas, eu estou aqui a ouvi-los encantado pela verve, pela fluência, pela lucidez de vocês, né? Aliás, é uma característica desse time. Eu vou falar que a demagogia é um problema. Também faz parte da democracia. Mas assim, quer dizer, por quê? Nós já vamos encerrar o bloco, eu vou deixar essa questão no ar. Por que eu volto, essas coisas assim podem parecer meio simples demais e tal. Por que nós, no ano de 2014, chegando o ano de 2015, né? Por que a sociedade como um todo tem essa dificuldade para aceitar as diferenças e para dialogar em torno delas, para conversar em torno delas e ter essa postura maniqueísta a qual tu te referiste com absoluta propriedade, Bruno? Por que essas coisas são assim? Não pode ser diferente? É uma característica nossa, brasileira. O Claudemir apontou diferenças com relação aos Estados Unidos, né? É um fenômeno mundial, porque a gente vê na Europa o empobrecimento Mas assim, quem sabe no início do próximo bloco tu responde. Nós vamos fazer um intervalo e já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes, né? A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Centro de Valorização da Vida Bom Dia, estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã.
Esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Por favor, professor, fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente, aqui na TV Santa Maria, o seu canal comunitário, a sua TV comunitária, canal 19 da NET, que também pode ser assistida pelo site santamaria.tv.br. Santa Maria Frente a Frente tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz, Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI, é bom e é nosso, portalbei.com.br e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. No final do bloco anterior, eu fiz uma indagação e o Bruno ia responder-la do seu ponto de vista naturalmente, as razões pelas quais há essa incapacidade coletiva de dialogar, de sentar em torno de uma mesa e discutir ideias de forma propositiva, né? Ultrapassando a mesquinharia dos interesses subalternos, meramente pessoais, meramente particulares, ou de grupos, né? Bom, eu acredito que isso seja uma característica muito viva na nossa sociedade e isso se deva fundamentalmente à questão da educação. Eu acho que nós temos um ensino básico, de certo modo, precário, sem aprofundar em temas importantes para o convívio social, sem ensinar o aluno a refletir. Isso se manifesta de várias formas. Uma delas é a forma de acesso ao vestibular, que privilegia fundamentalmente decorar conceitos de geografia, de química, mas não consegue aprofundar em uma reflexão sobre um assunto relevante do nosso dia a dia. Alia-se a isso algo que eu tenho um sentimento um pouco contraditório. Eu acho que são fundamentais as políticas implementadas pelo governo federal de acesso ao ensino superior, mas de certo modo ele mascara muita coisa. Então se abre tanto que se vem, e o presidente Lula dizia muito isso, ele dizia, nunca antes na história desse país teve tanta gente matriculada em curso superior, só que não são pessoas efetivamente qualificadas para esse debate, porque vem de um ensino frágil. Nós abrimos o acesso lá em cima sem investir aqui embaixo. E aí nós estamos tendo... E eu digo isso, é uma análise empírica do meu dia a dia numa faculdade de Direito. Eu vejo uma quantidade impressionante de alunos, e eu repito isso várias vezes, que eles não estão querendo pensar criticamente problemas do mundo. Eles estão querendo buscar fundamentos jurídicos para legitimar opiniões pessoais que são trazidas de casa. Exatamente. Então, isso se deve... Então, ele não está indo para lá para pensar o humanismo, a questão do Estado tirar a vida de alguém, para se transformar. Ele está pensando um jeito para ele conseguir fundamentar a pena de morte que ele defende em casa, algum aspecto desse sentido. Então, e nesse sentido, da minha experiência pessoal, a instituição em que eu leciono, ela faz convênios com instituições de outros países. Nós já recebemos argentinos, peruanos, chilenos. Todos eles vêm da mesma média de idade que os nossos alunos, mas eles não são melhores e eles não são piores, eles são diferentes, eles têm uma formação humanista, eles discutem política com uma profundidade maior. Eles conseguem ver ideologias e se posicionar a favor e contra alguns aspectos de cada uma, coisas que, em regra, os nossos jovens não têm. E eu reputo isso à educação. Ao contrário, aqui no Brasil, se diz que as ideologias acabaram, o que é uma grossa coisa ridícula. Mas eu fecho, eu acho que eu penso que é por aí. Eu acho que tem um outro aspecto, não sei, quer dizer... E aí nós vamos ter que atribuir isso ao capitalismo, goste-se ou não, né? Quer dizer, essa coisa do individualismo, né? Esse aspecto que eu ia falar. Do individualismo consumista, que é pior, né? Quer dizer, tu não vês no outro
uma possibilidade de parceria, em Não, vez de um adversário. E até avançar no contraditório. Tu não consegue perceber isso. Então, me parece que tem um pouco disso também, né, Marcinho? O que eu ia abordar é isso. Eu concordo com o Bruno nesse aspecto da educação no Brasil. Acho que realmente é carente em vários aspectos. Mas eu penso que é a questão de um período que nós estamos vivendo, de um 2015 chegando, com o recrudescimento aí das belicosidades, não é um privilégio brasileiro. Né? Nós temos aí um conservadorismo emergindo em vários lugares do mundo. Né? A Europa tem sido exemplo disso atrás de crises econômicas, né? Obviamente, e posturas neofascistas acontecendo em vários lugares. Então, realmente, isso é lamentável. E eu realmente reputo isso, numa perspectiva de visão de mundo. Há uma sociedade hipercapitalista que transforma tudo em mercadoria, inclusive o sentimento, né? Inclusive o afeto. Foi fundo. Inclusive o afeto. Porque, de fato, é isso. Hoje a gente vai falar final de ano, o Natal, né, da semana passada, enfim. As pessoas, na verdade, trabalham com a lógica do mercado e não do afeto. O presente não é a presença, né? Eu tenho que dar um presente físico, eu tenho que comprar, eu tenho que consumir. Né? Então, a sociedade está colocando cada vez mais descartabilidade nas próprias relações humanas. Se o sujeito não me beneficia do ponto de vista material, objetivo, pragmático, eu descarto ele. E cada vez isso está mais escancarado. As pessoas não têm mais nem vergonha de declarar isso. Né? E isso não é privilégio brasileiro, repito. Isso tem acontecido em grande parte do Ocidente, do Ocidente, e especialmente nos Estados Unidos há muito tempo. Né? Existem pesquisas sobre o índice de felicidade nos países ocidentais decaindo de uma forma absurda. Né? As pessoas teriam... Tem um vídeo que é bem interessante, se chama História das Coisas, que é um livro de uma pesquisadora sobre a questão do lixo, né? Para onde que vão as coisas, e a questão dessa sociedade de consumo. E na pesquisa ela traz dados que a felicidade norte-americana, por exemplo, teve seu ápice na década de 50. E a partir da década de 50, quando tem um boom consumista, quando tem a difusão aí do American Way of Life, né? E de tecnologias de consumo, começou a decair de forma abrupta a ideia de felicidade, a ideia de afeto, e as pessoas se tornam consumidoras. A gente não é mais cidadão, a gente é consumidor. Eu, dando aula de ciência política, costumo dizer para os meus alunos, né? A história da humanidade é a seguinte: antigamente a gente era escravo. A gente, que eu digo, a patuleia, a chinelagem, a choldra, a galera, né? A ralé. Né? A gente era... Tu, em resumo? Em resumo, eu sempre falo. Eu não concordo isso aí. Eu não concordo. E aí, no fundo, a gente era escravo, depois a gente se torna servo, depois a gente se torna súdito, depois a gente se torna cidadão, depois a gente se torna consumidor. É verdade. Porque, então, e realmente, Candinho, então esse não é um privilégio brasileiro, realmente, eu fico pasmo ao ver que 2015, né, nós temos uma sociedade muito... Posso trazer uma coisa aqui da comuna que me ocorreu agora? Eu ouço discutir na mídia de Santa Maria a questão do aterro, da vinda do lixo de outras cidades para cá. E eu, pretensiosamente, conheço... Como não é do teu feitio. Como não é do meu feitio, mas agora bem pretensiosamente mesmo. Eu fico pensando... Mais que no primeiro bloco. Porque não, eu acompanhei algumas licitações por interesse pessoal. Aliás, o interesse sempre é pessoal, né? As pessoas... Se eu tenho interesse, é meu interesse. Para tentar entender algumas coisas que estavam acontecendo, numa época que Santa Maria estava prestes a fazer a licitação, eu fiz uma pesquisa sobre os grupos que dominavam no Brasil, essas coisas todas aí. E fui mais especificamente na questão do lixo, porque eu conheço pessoas que faziam o trabalho, convivo com elas, faziam da concessionária anterior, né? E me baseei no conhecimento técnico delas. Gente, nós temos que, de alguma maneira, fazer sumir o lixo. Fazer sumir, eu estou simplificando, obviamente, fazer sumir sem que o ambiente, ou fazendo com que o ambiente seja minimamente sacrificado. Para não dizer que totalmente, porque eu penso que é impossível. Mas, pelo menos fazer tardar o fim da humanidade. Né?
Isso é possível. Somos 7 bilhões no mundo produzindo lixo. E aí é o seguinte, para você ter um aterro sanitário, para você ter um... Como é que é o nome daquele negócio que me fugiu agora? Para fazer que é o que os caras trazem para cá, como é o nome daquilo? Tem um aparelho que custa muito caro e que, salvo engano, não tem mais que 10 no Rio Grande do Sul. Faz a compactação. Não sei como é o nome do negócio. São 10. São 10 empresas. O que nós precisaríamos era baratear isso para que mais empresas entrassem no mercado. Mas, diante disso, o que é pior? Ficar o lixo lá em São Borja, se lá não tem onde colocar, e só tem em 10 lugares, até já foi menos. Na época da coisa aqui, uma empresa de Santa Maria perdeu vantagem competitiva porque para que ela pudesse fazer esse trabalho aqui, ela teria que ir para não sei o que do Leão que tem aqui, que perto, ali, Minas do Leão, que era o mais próximo depois de Santa Maria. Portanto, alguém está levando para lá. E eu acho assim, eu penso assim, que nós reduzimos, aí vai ao encontro do que tu falas, Márcio, nós reduzimos tudo a uma questão econômica, invocando para isso, falsamente, a questão ambiental. A mim não interessa se o lixo vem de São Borja, que venha para Santa Maria, desde que, chegando aqui em Santa Maria, ele não vai ser jogado nas ruas. Tem uma boa destinação. Se ele tivesse vindo para cá para jogar nas ruas, óbvio que não. O cara vai tirar o lixo de São Borja, porque São Borja é um dos casos. O pessoal de São Borja traz o lixo para Santa Maria. É óbvio que a empresa que é dona desse negócio está ganhando dinheiro com isso. Mas o problema não é a empresa ganhar dinheiro, o problema é a cidade. Que bom que ela ganha dinheiro, porque o imposto é pago aqui. Fala-se em jogar como se o lixo fosse atirado nas ruas de Santa Maria. É uma falsa discussão. Se tornou também, né, a sociedade capitalista hoje é um grande negócio, né? Eu escrevi um artigo há um tempo atrás em que eu sustento que o lixo, na verdade, ele não é o fim de um ciclo de consumo. Ele é, na verdade, a mola propulsora do consumo. Porque numa sociedade que eu tenho que consumir mais, eu tenho que produzir mais lixo. Claro. Eu tenho que descartar mais para que eu consuma mais. Então o lixo acaba sendo a mola propulsora e por isso é um problema. Né? Em 2010, nós tivemos uma lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que inclusive deveria estar sendo implementada agora em 2014. Né? Isso é interessante, que aí conseguiram adiar, prorrogar a aplicabilidade da lei, em que previa uma série de instrumentos, dentre eles a política de logística reversa, né? De as indústrias, empresa, fábrica e a loja receber de volta o produto que eu não uso mais, e mais que isso, convênios entre regiões para tratar do lixo de uma forma coletiva. Usina de tratamento de lixo, esse era o nome do próprio que eu esqueci. Tratar do lixo. O lixo é tratado aqui, ele não é jogado na rua. Claro que tem uma empresa ganhando dinheiro com isso. E o interessante é que geralmente quem é contra isso, porque imagina talvez que haja um esgotamento do tratamento aqui e um dia vai faltar, geralmente são pessoas que são absolutamente favoráveis, que venham alunos novos estudar aqui, que acabam produzindo lixo aqui, mas geram riquezas. E aí tem uma compensação que vale a pena. Então, mas se ele vier produzir o lixo aqui, mas gastar no restaurante daqui, alugar imóveis aqui, comprar roupa aqui, mas daí não tem problema, porque daí ele está trazendo riqueza. Então a lógica é uma lógica efetivamente capitalista. Talvez até algumas dessas pessoas achem que o Estado seja exageradamente grande, né? E aí querem essas meninas vindo estudar aqui, e aí tu precisas de assegurar a educação, tu precisas de assegurar a saúde, mobilidade urbana, etc, segurança, etc, aí tu precisa do Estado. Cara, o programa tomou um rumo completamente diferente do que... Mas está interessante, tá bem. Eu ia complementar o que o Marcinho disse. Eu queria falar sobre a retrospectiva do ano, né? Que a questão do consumo, ela está vinculada ao afeto. Falávamos esses dias na rádio que tu não consegues mais ir num shopping, num calçadão, sem tu veres, sem que haja uma campanha voltada para o afeto. Quer dizer, nesse final de ano é Natal, depois tem aquele liquida, porque é para não ficar em branco ali, então não é um apelo à tua economia, diz, vamos, aproveitem, compra o que tu não precisa, porque tá custando menos do que custa sempre. Depois é Páscoa, Dia dos Namorados, Dia das Mães desse meio tempo, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças,
e o Natal. Tem sempre Tu dia não pra consegue chegar um dia numa loja que não tenha um apelo qual é o afetivo, instrumento? emocional. Exatamente, o instrumento E é aí sempre afetivo. é uma música alta bombando lá pra te estimular a gastar muito mais do que tu precisa e pronto, chegou em casa, tu comprou muito mais coisa que tu precisava. E isso traz um problema, aí voltando pra retrospectiva, Aconteceu que foi isso discutido comigo agora. hoje, mas isso aí não veio ao caso. Não, mas conta teu problema. No final de 2014, que é o seguinte, o problema do lixo, ele é um dos problemas ambientais bem amplos e que 2014 agora está se discutindo na COP20, o problema da mudança climática. Que é essa senhora? COP20. É uma série de reuniões que existem anuais, né, de órgãos ligados das convenções... Mas eu sou burrinho mesmo, eu quero saber o que é. Das Não estou sendo irônico. Quadro que se instituíram desde 92, na ECO 92, para discutir o aquecimento climático. Então tem rodadas de discussões tipo Doha, anuais. Doha, só que do ponto de vista do comércio. Eu não lembro ambiente. Agora o que significa a sigla COP. Realmente eu não lembro o que significa. Importa. Doha também ninguém sabe o que é, mas sabe COP, que é comércio. É a 20ª reunião, né, desse grupo para discutir a mudança climática, que realmente está atingindo padrões aí de não retorno. Né? Já foi declarado por alguns órgãos, inclusive pela NASA, que havia, durante 2014, encomendado uma pesquisa, de que nós chegamos num ponto agora de não retorno. Né? Ainda há pouco tu brincaste, a gente tem que retardar o fim da humanidade. Sim, eu não na verdade é isso. Eu não estou falando em... Infelizmente, não quero ser catastrófico, mas o que tem se falado no cenário internacional é justamente isso, na questão ambiental. Né? A gente tem que discutir agora medidas para evitar um aquecimento maior, porque não tem mais como evitar o aquecimento e já teve uma variação de temperatura grave na Terra. O problema do lixo, da queima do lixo, do fim das florestas, da impermeabilidade das grandes cidades, da hiperprodução de veículos, né? Bom, isso a gente vê em Santa Maria, a gente começa a ver que são problemas todos ambientais e a lógica é sempre o consumo. E com o incentivo de combustíveis fósseis, ao contrário de uma tendência que se tinha antes de buscar, né, fontes energéticas renováveis, alternativas e tal. E a publicidade e comunicação não tem ajudado em nada isso, ela tem se dedicado exclusivamente ao consumo. Então assim, ó, as propagandas o carro bacana é para pegar a mulher linda, o celular assim, se a pessoa não tiver aquele celular, como é que ele vai pro colégio para encontrar o celular, eu tava vendo... Falta uma ética também nessa questão da comunicação. Celular não é aquele negócio que uma vez disseram que existia pra gente falar? Olha, eu estava na inauguração da loja de uma amiga, de uma aluna, inclusive. Inauguração, aniversário de um ano da abertura da loja, que trabalha com produção informática. É uma sobrevivente. E tinha uma coisa que me chamou a atenção. O carregador para celular a partir da luz solar. Então tu deixa carregando aquilo ali, ele dá uma carga e tu consegue carregar teu celular. Vai pra praia, por exemplo, acampar no meio do mato, que não tem tomada, tu consegue levar aquilo, pegar energia solar e carregar o teu celular. E eu fiquei pensando, por que diabos não se faz então um celular com a parte externa, traseira, com a mesma tecnologia do carregador? Mas o carregador é importante. Mas aí tu começa a ver que são contradições e coisas ilógicas na questão do consumo, né? Nós precisamos fazer mais um intervalo. Vai ter retrospectiva depois. Vamos tentar, eu vou ver se eu consigo conduzi-los para o caminho da retrospectiva. Nós já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Estamos de volta para o último bloco desta edição do programa Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural
de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz, hospital de caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI, é bom e é nosso, portalbei.com.br e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Como é o último bloco, vou repetir o nosso e-mail, que é frente@santamaria.tv.br e resgatar a informação fundamental de que o nosso programa, na sua forma inédita, é veiculado aos sábados às 21h30, depois tem reprises aos domingos às 23h e ao longo da semana em horários alternativos. Ufa! E no YouTube também. Né? E no YouTube, estamos normalmente no YouTube. Não vai esquecer de desejar Feliz Ano Novo, né? Eu tô aqui para te lembrar disso. Quer dizer, isso aí. Né? É só para isso que eu vou faltar 2 minutos, vamos cuidar disso. Já que a semana passada eu esqueci de desejar um Feliz Natal para os nossos telespectadores. Mas todos nós tivemos um ótimo Natal. E passasse a semana se martirizando. Por isso, certamente. Né? Se autoflagelando. Claudemir Pereira, Bruno Seligman de Menezes, Márcio de Souza Bernardes, conversamos todos, a ideia era essa, sobre uma retrospectiva do ano 2014, que acabou não acontecendo. Não, o ano 2014 já aconteceu, a retrospectiva é que não aconteceu, né? Para deixar claro. Quer dizer, e eu estou assim, quer dizer, se começou essa coisa pela questão política, e eu gostaria, assim, como é o último bloco, se nós pudéssemos, de uma forma tanto quanto possível objetiva, listássemos algumas coisas que, na opinião de vocês, foram positivas ou negativas nesse ano de 2014. Não tem uma pergunta menos difícil? Não, agora a memória ela vai começar. Eu acho que é um assunto que pautou os noticiários, acho que por vários meses, e não dá para pensá-lo desvinculado da política, mas foi a Copa do Mundo, né? Nós termos sediado uma Copa do Mundo, e ela gerou na população um sentimento que se fosse... Eu aposto que ninguém jamais previu isso, porque um país tão apaixonado por Copa do Mundo, que sempre parava por Copa do Mundo, ela nos causou sentimentos antagônicos. Havia pessoas que estavam verdadeiramente se policiando para curtir a Copa do Mundo, porque existia uma consternação geral causada por junho de 2013, causada muito por uma política que foi... Eu acho que, apesar do sucesso da Copa do Mundo, ela não correu bem, as obras não terminaram, atrasaram, a polícia se excedeu em manifestações. O Brasil perdeu de 7 a 1. O Brasil perdeu de 7 a 1. Vamos esquecer essa então, parte. Assim, pula. Como evento comercial, já que você estava falando, foi um sucesso. Foi um sucesso. Eu acho que o objetivo foi esse. Não se discute. Eu acho que nós mostramos que temos uma população hospitaleira, que recebe bem. Isso já não é mais a parte comercial. Isso é realmente o espírito do brasileiro. E isso foi, nos sites internacionais, isso foi saudado. Não, e realmente agora, se abriu o Brasil para o mundo, né? Esse era o objetivo. Exatamente. Agora, a questão, assim, eu acho que o planejamento foi, como de regra é no Brasil, desastroso. Nós tivemos muito tempo, foi o país sede que teve mais tempo para se organizar. Posso chamar a atenção para uma coisa? Eu prometo só vou falar disso sobre a Copa do Mundo. Eu não sei o Márcio, eu sei que o Candinho não teve esse privilégio, o Márcio eu não sei, mas o Bruno eu sei que teve e eu tive, de assistir um jogo de Copa do Mundo no estádio. E eu queria chamar a atenção... O meu poder aquisitivo não permitia. Não, mas eu fui convidado, não te preocupe. Eu sei, no teu caso eu sei. Eu sei. Resumindo, sou Bobastiga. Ele é da Padulé, não é da plebe. Eu sou um humilde trabalhador que não recebo convites privilegiados para ir à Copa do Mundo, cara. Eu tive que desembolsar. Isso me custou algumas refeições, não muitas, como vocês podem ver, mas algumas. Eu estou economizando a partir de agora para poder ver aqueles 4 setentões que parece que vão estar aí no final de Filipão, Zé Roberto, não é denúncia. Não. Mas eu queria chamar a atenção para um negócio que para mim transcende, para mim que sou não parece, mas eu sou um idealista. A fraternidade entre os povos. Para quem esteve no estádio, isso não era perceptível na televisão, penso, mas para quem em Porto Alegre fez aqueles 3 quilômetros, porque não tinha outro jeito. A gente se esforçava bastante para chegar ao lugar nós destinados. Chuva, né? No meu no que eu fui, foi um dia de chuva.
mas a alegria daquelas pessoas, independente do resultado de campo. Porque, inclusive, boa parte das pessoas que estavam comigo estavam torcendo pela Argélia. Foi o jogo que eu vi, a Alemanha e a Argélia. Então, eu não estou nem falando do privilégio de ter visto a campeã do mundo jogar. Eu estou falando. É definitivamente da Patuleia, da Shoulder, da galera. Eu estava falando, eu me refiro àquelas pessoas, porque tinha gente de todos os níveis econômicos. Claro. Muitos dali provavelmente fizeram sacrifícios para estar ali. E ao contrário do que se anunciou no Isso que eu queria destacar. Havia ingressos a preços bem acessíveis. Mais barato do que ver um jogo do Campeonato Brasileiro. Não, eu acho que isso não se discute. Como um evento, foi um sucesso. Eu fiquei a experiência, enternecido. A segurança, o atendimento, as pessoas cordiais, voluntários, atendendo, tudo impecável, evento pontual, jogos de futebol, o estádio maravilhoso. Eu não me importei nem com o fato de não poder ir fazer xixi no intervalo. Maravilhoso. Tanta Agora, gente que havia. A crítica que eu faço é para além do isolamento do evento. Eu estou querendo pegar o lado positivo. Não. São obras que não terminaram. Obras nós vamos falar só nisso. Nós já estabelecemos algumas certezas. Primeiro, tivemos um evento político importante, que foram as eleições, que de alguma forma receberam, digamos assim, sofreram as consequências, digamos assim, do julho de 2013, de alguma forma, né? Chegamos à conclusão que, do ponto de vista eleitoral, com a realização das eleições, nós consolidamos, demos mais um passo na consolidação dos processos democráticos do Brasil. Foi estabelecida a questão dessa falta de diálogo, da nossa incapacidade enquanto sociedade de dialogar, de discutir ideias que ultrapassem os nossos particularíssimos interesses. Já temos a Copa do Mundo com uma avaliação majoritária de que foi um evento positivo, que houve problemas na organização, não do evento em si, mas digamos do entorno, na preparação, em torno da questão das obras que não foram realizadas ou que começaram e não acabaram, enfim, mas que de qualquer forma as coisas funcionaram bem. Eu acho que os prognósticos os prognósticos eram pessimistas e eu vi muita gente crítica da Copa do Mundo reconsiderando publicamente isso. Olha, dentro do que nós esperávamos, saiu melhor. A Copa foi interessante, o problema foi o antes da Copa, a remoção de pessoas, a especulação imobiliária, especialmente no Rio de Janeiro, São Paulo e os lugares. E isso vai se reproduzir possivelmente, espero que não, mas não acho que vai. Marcinho, na área cultural, tens alguma coisa que tu queiras destacar? Especificamente da área cultural? Não. Eu teria na área, eu gostaria de falar da área, não especificamente cultural, mas aqui eu estudo bastante, na minha área de direitos humanos, por exemplo, acho que foi um ano, especialmente no final desse ano, muito interessante. E eu vou. Deixa essa questão dos direitos humanos que eu vou inserir alguma coisa. Eu preferia falar sobre isso que efetivamente na parte assim, no plano internacional tem alguns fatos relevantes, né? Quer dizer, a questão da agudização dos conflitos lá na Ucrânia, né? Quer dizer, as questões envolvendo o Oriente Médio. Inclusive a derrubada de um avião comercial. Quer dizer, então tem que algumas questões. Agora, no final do ano, praticamente, a questão do reatamento das relações diplomáticas. Então, talvez seja um acontecimento da década, mas nós vamos descobrir isso daqui 3, 4 anos. Quer dizer, nós no programa na semana passada. Discutimos no programa passado. E é curioso porque os embargos eles surgiram há 50 anos justamente para acabar com o socialismo em Cuba e agora a retirada dos embargos é justamente para acabar com o socialismo em Cuba. Quer dizer, o jogo americano tem uma única finalidade, mas eles viram que a estratégia de 50 anos foi equivocada e resolveram caiu o muro de Berlim em 89 eles não se deram conta. Essa discussão já está superada. Está prescrita, os caras discutiram isso. Um de vocês gostaria de fazer alguma manifestação sobre questões de ordem econômica envolvendo o país? Não. Não? Eu não. Não. Não, quero. Vamos deixar para discutir isso em 2015. Vamos deixar passar o ano. Eu vou pegar aqui, mas se tu falasse nos direitos humanos, eu tinha separado, isso aqui eu gosto sempre de dar o crédito, evidentemente, a gente deve fazer isso, né?
o caderno ZH Proa, do jornal Zero Hora de Porto Alegre. Não é aquele jornal que tinha aqui em Santa Maria? A Proa, esse era um jornal ou revista da universidade chamada Proa. Tá, não sei, só até para constar. Tá, só para constar. Bom, registro. Eu não sei se de repente negociaram o título, o nome ou não. Naming rights. Naming rights. O negócio é o seguinte, é do dia 14 de janeiro, aliás, 14 de dezembro passado agora, esse caderno circula com as edições de sábado do jornal. E tem na contracapa História Nacional da Infâmia de 2014. Né? É a partir do clássico da História Universal da Infâmia, do Borges, foram pensados alguns fatos lamentáveis acontecidos no país nesse ano de 2014. Eu vou só pegar os títulos e miopia histórica. É a questão dos movimentos pedindo o retorno da ditadura. Tudo que não presta. Luiz Carlos Reis e suas cerebérrimas declarações. Escritor da homofobia. O presidenciável Levi Fidelis. Super né? Estupro verbal. As asneiras de Jair Bolsonaro em relação com a deputada Maria do Carmo. Né? Rosário. Aliás, Maria do Carmo já se aposentou. Já se aposentou faz muito tempo, graças a Deus. Às vezes descansar, né, cara? Maria do Rosário. Né? Precisa descansar, já está em idade, né, Flávio? Está em idade. Gozar a vida. O resto. Eram os deuses magistrados. Isso envolve o episódio aquele da agente de trânsito, Luciana Silva Tamburini, que foi condenada a pagar uma multa de 5 mil de indenização ao juiz João Carlos de Souza Corrêa por dizer que juiz não é Deus. Mais recentemente no Maranhão, agora o cara chegou atrasado lá e deu voz de prisão. Psicanaliticamente a resposta é afirmativa, né? A resposta é afirmativa. Quem pune, quem julga, quem decide. Tem mais dois fatos aqui arrolados, que é telelinchamento envolvendo a apresentadora Raquel Sherazade, que é aquela manifestação dela a respeito de três justiceiros que lincharam lá um adolescente de 15 anos. Ela corroborou agora a questão colateralmente do Bolsonaro, né? E por último, diz aqui miopia histórica, que é a segunda miopia histórica, que é a história da piscina, da piscina com a suástica lá em Santa Catarina, né? Candinho, o que me chama a atenção imediatamente é um jornal... não sabe, mas o sacrifício que foi feito para que ele pudesse trazer essas informações... Deus o livre não fosse mencionado. Graças ao nosso grande André Trevisan. O que me chama a atenção é que são todas críticas ao conservadorismo de direita por um jornal que, em regra, se associa a esse conservadorismo. Quer dizer, é interessante, chama atenção isso. Eu sou de uma época que a gente dizia que o capitalismo assimila tudo. Mas isso aí. Mas até bem pouco tempo atrás isso não era tão comum. Quer dizer, eu não acho que esteja havendo uma mudança de tendência, mas eu acho que já é saudável que se aponte isso. Agora me dizer que o jornal virou de esquerda. Não, de maneira alguma. Mas eu acho que é louvável mostrar isso como... absurdos. Como absurdos. Eu queria dizer de uma forma irônica, mas não se pode fazer ironia com coisas tão sérias. Mas assim, são realmente absurdos que devem ser apontados. O Jair Bolsonaro tentou fazer e não deu certo. Exatamente. Então, eu acho que são absurdos que merecem ser apontados nesse veículo, que não é um veículo que tradicionalmente se manifesta de forma categórica contra o conservadorismo. Eu gostaria de falar essa questão de direitos humanos. Por isso que eu deixei, porque tinha alguns alguns links que podem porque se nós tivemos esses absurdos em 2014, e eu falava no início, quando a gente fazia retrospectiva política, que talvez isso seja consequência desse embate que se deu nas ruas a partir de 2013, né? Talvez, né? Tem que se fazer uma pesquisa maior, mas o fato é que nós temos um Congresso mais conservador, nós temos pessoas mais conservadoras aí, e achando que democracia é falar qualquer coisa sobre qualquer coisa. E a gente, de fato, não é. Mas, por outro lado, nós temos também muitos avanços em termos de direitos humanos. Eu acho que o final de 2014 demonstra isso. Na verdade, o ano todo, de muitas lutas efetivas, né, por aí, mas eu acho que o relatório demonstrando publicamente os absurdos da CIA, agora, na semana retrasada, o relatório da Comissão da Verdade, o término da relevante que nós já falamos aqui, a questão da aproximação dos Estados Unidos e Cuba, que nós já falamos, ou seja, nós temos aí muito a se comemorar. São avanços tímidos,
mas são avanços importantes. Eu não sei se vocês acrescentaram em programas anteriores, mas eu me lembrei agora aqui que talvez merecesse um estudo melhor, não necessariamente no programa, mas acho que não está sendo bem avaliado, mas que eu considero da maior relevância, que é a aceitação pelo Uruguai de prisioneiros de Guantánamo, que por sinal estão lá sem qualquer julgamento, sem qualquer acusação, sem qualquer coisa. Os Estados Unidos está se mostrando agora publicamente cada vez mais como o grande violador de direitos humanos. E usava a bandeira dos direitos humanos para invadir outros países, né? Para ser o baluarte da democracia. E Guantánamo é o exemplo mais claro de desrespeito completo a qualquer norma internacional e efetivamente de direito humano, né? Mas nós tivemos avanço, por isso a questão do Uruguai, então acho que foi bem lembrado. Coisas graves que nós temos que denunciar, sim, o que acontece entre Israel e Palestina, e a gente acha que já falou sobre isso em alguns programas, acho que deve também falaste na rádio um tempo atrás. Lá se discutiu, mas não com tanta propriedade quanto aqui. Mas enfim, são questões que estão aí, mas que são importantes de pensar. E que vão sobreviver a 2015. Vão adentrar 2015 com... tu não vai esquecer de dizer bom, Felipe. Não vou esquecer. Eu estou cuidando, eu sou teu fiscal, viu? Eu volto, ninguém quer falar. Bom, de esporte já falamos, futebol não carece. Eu acho que o Grêmio vai continuar como Eu quero falar sobre o negócio de futebol, posso? Pode. Que não tem nada a ver com dentro de campo, mas tem tudo a ver. A falcatrua que está se montando no Congresso Nacional, eu não sei, nós estamos gravando esse programa, obviamente, mas eu tenho certeza que a Presidente da República ainda não definiu a questão, porque vai passar por ela. Essa história que também precisa ser discutida de deputados e senadores. Você manda lá uma medida provisória para tratar de pão e os caras botam óleo de rícino. Um grande guarda-chuva, cabe tudo E numa das últimas aí, um deputado de Goiás, que não por acaso é dirigente de um clube de futebol, incluiu lá uma anistia calhorda que vai acabar sobrando aí para a Procuradoria da Fazenda Nacional, de 240 meses sem nenhuma contrapartida. Sem nenhuma contrapartida. Eliminando 70% das multas, 30% de não sei o quê, de forma a que cada clube que fez falcatrua ao longo de décadas vai pagar uma merreca por mês, enquanto o cidadão, que não se dá conta, paga essa conta. Esse foi um lado que pese a presidente seja contra, o Ministério dos Esportes é favorável a essa medida. Mas a minha esperança é Dilma. E acabou. Para não dizer que não falei de esporte. Essas anistias e moratórias fiscais são sempre complicadas e elas são benesses legais que têm acontecido com muita frequência em nosso país. Sim. Quer dizer, até um tempo atrás era de 3 em 3 anos, agora passou a ser anual. Quando você beneficia a produção, ok. Quando você beneficia o ócio... Mas é um bom tema para a gente abordar, não talvez num programa inteiro, mas circunstancialmente numa outra oportunidade. Queríamos agradecer ao Claudemir, ao Bruno e ao Márcio pela participação brilhante, como sempre, aqui no programa. Agradecer os nossos telespectadores, que são, afinal de contas, razão fundamental de nós estarmos aqui. Agradecer a parceria dos nossos queridos diretores, do André Trevisan, agradecer o Leandro, agradecer o Ademir, que normalmente é o nosso cameraman aqui, a estrutura da TV Santa Maria, da SM Produtora, enfim, porque nos permite estar aqui discutindo livremente questões que, pelo menos do nosso ponto de vista, são interessantes e atuais e que dizem, por via de consequência, nessa nossa avaliação, dizem respeito aos interesses da coletividade, né? Retrospectiva 2014 para a cultura, TV Santa Maria, firme e forte, de vento em popa, consolidada, e certamente haveremos de crescer muito mais. Com a parceria da comunidade Santa Maria e dos nossos apoiadores culturais. Um grande 2015 para todos nós, com muita paz, com muita luz, e que nós nos reencontremos felizes e satisfeitos daqui a uma semana.
Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou então. Estava falando em descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né?